pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui Lourdes Almeida, professora de Ciências do 4º ano do Fundamental 1 do Instituto Educacional São José. Então, olha nós aqui mais uma vez, que legal, né? Para mais uma aula. Muito bem, então a nossa aula de hoje é sobre a correção das atividades da aula anterior, correto? A correção da atividade do assunto os animais se alimentam, combinado? Então vamos lá. Iniciando a nossa correção, nós vamos abrir o livro na página 210, ok? Pegue aí o seu livrinho, seu lápis, sua borracha, sente direitinho numa cadeira bem confortável para que a gente possa corrigir nossa atividade legal, ok? Então vamos lá. Podemos começar? Certo, muito bem. Nós vamos iniciarmos aqui na página 210, onde tem investigar o assunto. Ah, tia Lúdia, investigar. O que significa investigar? Investigar significa descobrir, indagar ou pesquisar. Pesquisar o quê? Nós vamos pesquisar a alimentação de alguns seres vivos, as formas de alimentação de alguns seres vivos. Nós sabemos que os animais, eles se alimentam. Por quê? De outros seres vivos, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Nós vimos na aula passada que eles são chamados de quê? De consumidores, por esta razão, que eles não produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. Muito bem. Então, aqui nós temos todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver. É com os nutrientes ingeridos e absorvidos que os organismos crescem e obtêm energia para realizar suas atividades. Nós já percebemos que quando nós estamos doentes, ficamos sem querer nos alimentar, nos fica fraquinho, indisposto. Por quê? Porque é nos alimentos que nós adquirimos a energia. Essa energia para que a gente possa fazer as atividades direitinho, né? Forte, correr, brincar, estudar, ok? Então, aqui mostra o que você ia fazer. O primeiro passo diz, o que você vai fazer? Investigar vestígio da alimentação dos animais. Ah, tia, e o que é vestígio? O que eu vou observar? O que eu vou investigar? No seu próprio livro tem aí do ladinho. Vestígio é qualquer marca, sinal ou evidência de algo que aconteceu. Não é isso? Por exemplo, quando os animais vão se alimentar, de alguma forma ele deixa algum vestígio, ou seja, alguma marca, alguma evidência, ok? Na primeira etapa, você ia analisar os vestígios da alimentação dos animais. A primeira imagem, nós temos aí no livro de vocês, do macaco prego, não é? Localizaram aí? Certo, muito bem. O que o macaco está fazendo? Ele está quebrando o coco. Ele não come o coco inteiro, né? Até porque é muito duro. Então, ele está quebrando este coco, pegando uma pedra para quebrar e comer o coquinho que tem dentro daquela casca. Então, logo ele deixa um vestígio. Qual será o vestígio que ele deixa? Ah, muito bem, ele deixa a casca, não é isso? Pronto, muito bem. À direita, nós temos uma folha com uma lagarta. Olha que legal aí, essa lagarta está se alimentando de folha. Ela é um animal o quê? Quanto à alimentação? Herbívora, não é isso? Ela se alimenta de plantas, de vegetais. Ao se alimentar, ela deixa um vestígio. Qual é o vestígio que ela deixa? Ah, muito bem, ela deixa uma marquinha na folha. Vocês já observaram no jardim da mamãe? Ela deixa, quando tem lagarta nas plantinhas, ela come e deixa só o talo, não é isso? Então, esse talo da folha são os vestígios, são as marcas deixadas pela lagarta, ok? Abaixo do macaco, nós temos uma maçã. Isso também pode acontecer com a goiaba, não é isso? Olha que legal. Algumas larvas de insetos se alimentam de frutas, como a maçã ou a goiaba. Olha na maçã, que na folhinha da maçã tem um vestígio. Qual é? Comer a banda da folha, né? Comer a metade da folhinha. Então, isso é um vestígio. É uma marca que alguém se alimentou desta folha, algum inseto. Já na maçã, nós temos um buraquinho preto. Perto do buraquinho tem uma larva. Essa larva pode ser de mosca, pode ser de borboleta, pode ser de um outro inseto. E essa larva, esse buraquinho, está indicando que dentro desta fruta tem uma larva, tem um inseto. E que não é legal para a gente se alimentar dessa fruta. É por isso que é muito importante que a gente vá ao supermercado comprar frutas
observar aquelas que têm pontinhos pretos, que tem marquinhas amassadas, a gente não compra porque esse pontinho preto indica que algum inseto furou aquele fruto, poderá estar lá dentro. E a gente vai se alimentar e vai engolir esta larva. Ok, gente? Então, a questão indagava o seguinte: que vestígios animais das imagens deixam ao se alimentar? A tia, ao explicar que as imagens, já perceberam o quê? Que o macaco prego deixa com a imagem? Ah, muito bem, ela deixa o vestígio de quê? A casquinha dos cocos, não é isso? A lagarta deixa o quê? Muito bem, deixa a marca, não é isso? Na folha. E a larva deixa o buraquinho preto, né? A marquinha, tá certo? No fruto, furinhos na superfície do fruto, que indica que foram comidos por alguns insetos. Já o mosquito, ou o pernilongo, ou algum outro inseto, deixa a marquinha também na nossa pele. Ao picar nós, ele está sugando o sangue, tirando o alimento dele. E deixa uma marquinha vermelha, que fica coçando, né? Aquela coceirinha, quer dizer que ele está doendo, e a sensação de coceira, onde você coça, aquela marquinha vermelha, indica que algum inseto se alimentou ali do seu sangue, ok? Olha a sugestão de respostas, tá certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa, tá certo? Ó, sugestão de resposta. Quais são as marcas, os vestígios deixados? A casca dos coquinhos, quebrado e tirada pelo macaco prego. Os cortes nas folhas e os frutos na superfície, não é isso? E a marca que fica na pele quando os mosquitos nos picam. Esses são os vestígios deixados por alguns insetos, alguns animais, ao se alimentarem. Ok, gente? Na página 210, correto, muito bem. Na página 211, nós temos aí uma segunda etapa da investigação. Diz, a investigação de pelotas regurgitadas e fezes de animais. Ah, tia, eu não sei o que é pelotas e nem regurgitadas. Muito bem, vamos começar aqui. Pelotas significa restos alimentares que não fazem bem e precisam ser expelidos. Olhem quando a gente se alimenta de algum ser vivo, que eles não, de algum alimento que ele não faz bem à nossa saúde, a gente fica assim, meio nervoso, meio angustiado, meio com náusea. Significa o quê? Que esse alimento não nos fez bem. Muitas vezes a gente põe para fora, a gente expele, né? Que nós chamamos de vômito, certo? Isso significa que o nosso organismo rejeitou esse alimento. Então, isso é chamado de quê? De pelotas da ciência. E regurgitar significa vomitar, expelir. Então, nós vamos investigar algumas pelotas regurgitadas e fezes por animais, tá certo? Nós temos um texto, eu tenho certeza que vocês leram, compreenderam bem bonitinho aí a respeito desse texto, correto? A primeira questão diz o seguinte: observe a foto ao lado que mostra pelotas regurgitadas por uma coruja, certo? Nós sabemos que a coruja é um animal de hábito noturno. Durante o dia ela dorme, à noite ela sai para se alimentar, buscar a sobrevivência dela, ok? Então, na imagem, nós temos aí pelota regurgitada por uma coruja. O que nós podemos ver aí nessa imagem? Isso, muito bem. Dá para perceber aí pequenos ossos, não é isso? E muitos pelos, correto? Isso significa o quê? Que essa coruja comeu algum animal que tinha esses vestígios. Aí a pergunta é, o que você identifica na imagem? Acabamos de rever ossos, não é isso? Pequenos e pelos, correto? Aí na letra A, olha aqui a resposta da letra A. Há ossos pequenos e pelos de alguns animais, não é isso? Isso é o que? As pelotas regurgitadas pela coruja. Significa que esses alimentos aí, essas partes do alimento não foram legais. Não deu certo e ela regurgitou, né? Ela vomitou novamente. Com base no conteúdo das pelotas, a letra B, correto? Você consegue supor que a coruja come o quê? O que ela come? Qual é a alimentação dela preferida? Nós vimos nas aulas anteriores, anos anteriores, nós vimos a classificação dos animais, né? Nós vimos que eles podem ser mamíferos, não é isso? E nós vimos também que as características principais dos mamíferos é ter o corpo coberto de pelos. Como nessa pelota aí temos muito pelo, significa que ele indica que a coruja gosta da preferência de quê? Ela come pequenos animais,
mamíferos, né? Tá aqui a sugestão na letra B, tá certo? Coruja come o quê? Pequenos mamíferos. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos para frente. Na segunda questão, nós temos: guano é o nome dado às fezes de aves e de morcegos acumulados no chão, no lugar onde esses animais vivem. Muito de preferência onde eles dormem, não é isso? Então ele mostra aqui: se um cientista analisasse o guano de uma caverna habitada por morcegos e encontrassem diversas sementes, o que ele poderia concluir sobre a alimentação deles, não é? Se eles visitassem uma caverna onde era habitada por diversos morcegos e lá eles observassem as fezes deles, o que eles poderiam observar, o que eles poderiam dizer? Lá tinham diversas sementes, então eles poderiam afirmar, né, que esses morcegos se alimentavam de quê? Ah, muito bem, se alimentavam de frutos, não é isso? A letra B diz: que evidências ele encontraria em fezes de aves que se alimentam de insetos? Nós sabemos que tem insetos que tem a carapaça dura, seca, tem os ossos também. Então, muitas vezes esses animais, essas partes resistentes, elas não são digeridas. Aí precisam ser regurgitadas, não é isso? Precisam ser colocadas para fora, porque não digerem. Aí o que acontece? Os animais que se alimentam de fezes, principalmente, quais seriam? Se alimentam do quê? As partes mais resistentes do corpo do inseto seriam colocadas, né? Seriam regurgitadas. Correto, gente? O segundo pontinho, de pequenos vertebrados. O que eles poderiam observar? Ossos de diversas partes do corpo desses animais, pelos e penas também, não é? Olha só a resposta aí da letra A, da segunda questão da página 211. Que esses morcegos se alimentam de quê? De frutos. Ao encontrar as sementes, lógico que eles concluiriam que eles se alimentam de frutos, não é isso? Na letra B, nós temos o primeiro pontinho. O que eles poderiam observar? Os insetos, as partes mais resistentes do corpo dos insetos seriam regurgitadas, não é? Não digerindo, eles teriam que regurgitá-las. Já o segundo pontinho, ele diz se eles se alimentassem de pequenos vertebrados, o que eles poderiam ver? Ossos de diversas partes do corpo desses animais e também pelos ou penas, né? Que cobertura do corpo desses seres vivos. Ok, gente? Muito bem. Então, passando aqui a terceira questão. Essa terceira questão é pessoal, correto? Mas a tia trouxe aqui uma sugestão de resposta para vocês também. Como você acha que as plantas se alimentam? Será que as plantas é um ser vivo consumidor? Ela se alimenta de outro ser vivo? Claro que não, né? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, ou seja, ela absorve a luz solar, absorve o gás carbônico juntamente com a água e os sais minerais que a raiz absorve do solo e produz uma glicose que é chamada de alimento da planta. E aí nós chamamos de quê? A realização desse processo todo de fotossíntese. Assim as plantas são consideradas o quê? Os seres vivos produtores, não é isso, gente? Olha só aí a terceira questão, a sugestão. Como as plantas se alimentam? Produzindo o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ah, tia, mas eu coloquei diferente. A tia adora quando você coloca uma resposta com as suas próprias palavras que estejam dentro do mesmo contexto. Essa é a resposta que a tia gosta, ok? Aqui é apenas uma sugestão. Legal, gente? Ok, então passando aqui para a página 212. Nós tínhamos o texto que você leu, que é sobre os animais se alimentam, e a atividade na página 213. Legal? Na primeira questão diz assim: corrija as frases a seguir. Nós temos na letra A, o ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. Será que o ser humano é um animal somente carnívoro? Ele se alimenta só de carne? Ah, muito bem. Claro que não. Ele está no grupo de quem? Dos onívoros. Por quê? Porque nós nos alimentamos tanto de carne como de vegetais. Quem não gosta de uma saladinha, de uma folha, não é isso? Muito bem. Então, qual seria a resposta certa? Muito bem. O ser humano é um animal onívoro. Por quê?
Porque ele se alimenta tanto de animais como de plantas, ou seja, tanto de carne como de vegetais. Olha como ficaria a sugestão de resposta aí da letra A da página 213, questão 1. O ser humano é um animal onívoro, pois se alimenta de quê? Tanto de animais como de plantas. Ok, gente? Vamos lá para a letra B. O louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Não é isso? Ah, tia, e o que ele come se ele é carnívoro? O louva-a-Deus se alimenta de quê? De outros insetos, não é isso? Por isso é considerado carnívoro, sim. Então a resposta, olha como é que fica aí a letra B. Se ele se alimenta de outros insetos, então ele é sim considerado um animal carnívoro, não é isso? Então a resposta ficaria o quê? O louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por isso ele é considerado um ser vivo carnívoro. Muito bem. Na letra C diz, os animais detritívoros alimentam-se somente de restos de animais. Lembra o que a tia falou na aula, que os seres vivos detritívoros são aqueles que se alimentam da matéria orgânica apodrecida. Vocês lembram? Não é? Então, será que os animais detritívoros se alimentam somente de restos de animais? Não, eles se alimentam também de restos de vegetais, ou seja, tem animais, tem seres vivos detritívoros que se alimentam da matéria orgânica apodrecida. Pode ser animais ou plantas, ok? Como ficaria a resposta da letra C? Olha só, os animais detritívoros alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição, ou seja, da matéria orgânica apodrecida, ok, gente? Muito bem, então vamos para a frente. Na página 213 ainda, na segunda questão, nós temos, usando um aparelho, observe a sua dentição. Você poderia observar um espelho na sua casa e observar seus dentinhos, não é? Depois comparar os dentinhos que você enxergou, que você viu no espelho, com os dentes mostrados no esquema abaixo. Nós temos aqui os dentes de um animal carnívoro e de um animal herbívoros, e em especial a dentição especializada, que são os caninos e os, não é isso? Dos herbívoros e dos carnívoros, e os incisivos, correto, gente? Sei que vocês observaram aí, né? Porque de observação vocês são bastante curiosos, isso é muito bom, tá certo? Tem que ser curioso, perguntar, investigar, correto? Então, com certeza vocês observaram aí minuciosamente. A pergunta da letra A diz, você acha que sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou de um animal carnívoro? Explique. Ah, ficou na dúvida? Então vamos lá. Nós somos um pouco de cada, somos ou não somos? Ah, muito bem, você come carne e também vegetal. Então logo a nossa dentição precisa ser uma mistura dos dois, não é isso? Tanto dos carnívoros como dos herbívoros, correto? Olha só como ficaria a resposta aí. O ser humano tem alguns dentes pontudos, que representam dos carnívoros, e alguns dentes achatados, como os herbívoros. Isso por quê? Porque o ser humano é um animal onívoro. Nós precisamos cortar a carne, cortar os vegetais e depois mastigá-los, então amassá-los. Então, nossa dentição é um pouco de cada, tanto dos carnívoros como dos onívoros. Muito bem. Sabia que vocês não tiveram nenhuma dúvida. Muito fácil, não é isso? A letra B diz, explique por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Ah, com certeza vocês, essa foi fácil, não é isso? É importante por quê? Muito bem. Sem dentes, nós não poderíamos mastigar os alimentos, triturar bem, para ser bem aproveitados os nutrientes. Nós iríamos engolir inteiros e muitas vezes nós teríamos que regurgitar, não é isso, gente? Muito bem. Então, olha a resposta aí que deveria ser, a sugestão. Se os dentes não estivessem saudáveis ou se não houver dentes, não é possível mastigar os alimentos. Portanto, esses alimentos não seriam bem aproveitados, ou seja, os nutrientes não seriam bem aproveitados. Ok, gente? Então, os dentes são fundamentais para a nossa alimentação.
Então, nós precisamos cuidar bem dos nossos dentes, escovando, tendo bons hábitos higiênicos dos dentes, ok? Muito bem. Então, a resposta é porque se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, eles não terão como sobreviver, ok? Na página 214, nós temos aí a pergunta, nós temos sobre alimentação e sobrevivência. Lembram que nós estudamos um pouquinho também sobre a extinção dos animais, às vezes, é a ocorrência de quê? Da falta de alimento, porque eles têm uma alimentação restrita. Lembram que a tia falou? Então, na página 214, na questão 3, diz assim: você concorda com a frase a seguir? Explique. Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção? Concorda? Muito bem, com certeza. Por quê? Olha só a sugestão. Eu tenho certeza que você deu a sua resposta maravilhosa. Mas a tia trouxe apenas uma sugestão, como eu falo sempre, não é? Porque se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, eles não terão como sobreviver. No caso que a gente falou do urso panda, não é? Que ele se alimenta principalmente de quê? Do bambu. Então, se o desmatamento acontecer na região onde ele sobrevive, onde ele vive, ele vai ficar sem alimento. Então, ou ele vai migrar para outra região onde ele possa encontrar o alimento, ou vai morrer de fome. Isso não é legal, porque ele vai entrar na lista dos animais em extinção naquela região, ok? Também nós vimos o caso da jacutinga, não é isso? Que também se alimenta do palmito, não é? Da palmeira, o quê? Palmeira, né? Jussara, né? Do palmito jussara, que também é muito procurado para retirar do palmito restrito. Já tem animais que sobrevivem legal em qualquer ambiente onde ele chegar, porque tem uma alimentação bastante variada, né? Então, muito bem, gente. Voltando aqui um pouco, né? Até a próxima, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa agenda, ok? Desculpe aí que a tia esqueceu de avisar para vocês a nossa agenda. O conteúdo de hoje é a correção das atividades, não é isso? Os animais se alimentam e para casa vocês irão responder as páginas 293 a 296 até a sexta questão somente, ok? Na página 296 você vai responder só até a sexta questão. E essas páginas é lá do nosso final do livro, não é isso? Lá onde fala o livrinho no finalzinho tem aquelas atividades, ok? Então na próxima aula a tia fará a correção. E tchau, tchau e até a próxima.